porque Cristo é uma rocha firme e segura. Atos capítulo 4. Comentário de Emaro Persona. Salmo 2, que é citado aqui, nesse versículos 24, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, versículo 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo, agora ele sai do salmo, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, etc. Ele corta o salmo num ponto, ele fala do que eles fizeram realmente, que foi se levantar contra o santo de Deus, o ungido de Deus. Mas ele não completa aqui qual era a intenção deles ao fazerem isso. E o salmo fala, lá no Salmo 2, segundo salmo, versículo 1 é o que ele cita, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, agora vem a intenção. O que estava por trás deles se levantarem contra o ungido de Deus? O que estava por trás deles enviarem à morte o Filho de Deus? O versículo 3 fala, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É a liberdade de Deus. Livrar-se de Deus. Isso começou lá no Éden, né? É sempre notório isso no homem. O homem quer ser autossuficiente. Ele quer deixar Deus fora dos seus planos. Deus não entra naquilo que ele maquina. Mas que triste é ver isso, né? Isso acontece tanto individualmente, quando um ser humano rejeita a graça de Deus para sua salvação, e acontece, no caso de Israel, coletivamente. Quando Israel quer rejeitar a Cristo, quer romper suas cordas, quer romper suas ataduras e sacudir de si mesmo as suas cordas, se livrar das cordas. Que cordas são essas? Será que Deus tinha cordas para prender o seu povo? Seu povo Israel? Sim, Deus tinha cordas para prender o seu povo Israel. E Deus queria amarrar o seu povo com essas cordas. Em Oséias, capítulo 11, fala que cordas são essas. Que eles tão prontamente quiseram se livrar delas. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Isso é Deus falando. E do Egito chamei a meu filho. Agora ele fala de Cristo. Mas como os chamavam assim, se iam de sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. E é significativo, nós vemos que na nossa passagem tem um homem curado ali, que ele aprende a andar, né? Que é um homem coxo, que reaprende a andar agora. Assim como Deus havia feito com Israel. Foi Deus que ensinou a Israel a andar. E eles não reconheceram isso. Tirou do Egito, tirou Israel da escravidão, eles não reconheceram isso. E aí o versículo 4 fala, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Essas eram as cordas que Deus queria prendê-los, com essas cordas. E essas eram as cordas que eles rejeitavam se deixar prender. E como isso é verdade de nós, né, todos nós aqui, antes de conhecermos a Cristo, quanto nós tentamos sacudir essas cordas? E quantas vezes, depois de convertidos, nós tentamos nos livrar dessas cordas de amor, né? Deus nos cerca de um lado, nos cerca do outro, e a gente ali querendo se livrar. Não, eu quero fazer a minha vontade, não a tua. Eu não quero ser arrastado, né? Mas são cordas de amor, são cordas humanas, não são cordas que estejam acima da nossa compreensão, são cordas humanas.
Deus não veio ao mundo na forma de um ente alado, soltando raios e fogos. Isso ele veio não como um ente alado, mas ele veio numa montanha que fumegava para entregar a lei. Mas em Cristo ele veio num homem, num servo, para servir a humanidade, não para cobrar alguma coisa. O Senhor fala, a Bíblia fala que Coríntios Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para apontar o dedo. Ele veio para buscar reconciliar o homem com Deus. Ele não veio na condição de juiz. Ele veio na condição de Salvador. Mas ele vai voltar como juiz. E nesse meio tempo, Deus estabelece então essa pedra, e qualquer um que se voltar contra ela será reduzido a pó. Como fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Esse versículo é tão lindo, porque é aquela questão, né? Desconfiar de Deus como? Ele provou ser benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, capítulo 2, 1 Pedro, né, versículo 5. Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, em contraste com a casa material e o sacerdócio humano dos judeus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.